Está chegando a hora, em 2027, completar-se-á 2000 anos do batismo de Jesus. É uma celebração grande que podemos promover e podemos comemorar e celebrar de acordo com a cronologia e o calendário que nós temos. Essa contagem está precisa de 2000 anos e 2027. A questão é, qual a data que Jesus foi batizado? A Bíblia não faz nenhuma referência quanto à data. O único texto que nos fala é o seguinte, em Lucas 3:23, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, né? Mas observe, cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, aqui é a genealogia. Então, quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Isso logo após, né, ele ter sido batizado, né? Teve o seu batismo, então ele foi batizado como ungido Messias e começou o seu ministério com cerca de 30 anos. Por outro lado, a profecia de Daniel é quem vai dar uma precisão maior e melhor quanto à data ou à ocorrência do batismo de Jesus. E através dessa profecia, o cálculo preciso que nos foi dado foi exatamente esse da cronologia que foi desenvolvida por Guilherme Miller, em que o início da contagem da profecia das 2.300 tardes e manhãs, da qual as 70 semanas estava inserida, né, fazia parte, e ela começou no ano 457 antes de Cristo, né, no 7º ano de Artaxerxes I. E daí, então, as primeiras 69 semanas culminaria com o aparecimento do Messias, ou ungido, e o que ocorreu por ocasião do batismo de Jesus. É essa profecia que aponta exatamente para o batismo de Jesus. E que, então, esse último período aqui, essa última semana, corresponde aos últimos 7 anos entre o batismo e a morte de Estevão no ano 34. E na metade da semana seria morto um ungido príncipe, né, que faria cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares. E então a morte de Jesus ocorreu 3 anos e meio após o seu batismo. Se essa contagem realmente for exata, a gente então pode, a partir da morte de Cristo, obter, eu creio que, não sei se exatamente, mas obter, né, fazer um cálculo para encontrar a data do batismo, já que a Bíblia não fala nada quanto à data do batismo, mas já quanto à morte nós sabemos, porque Jesus morreu como Cordeiro de Deus, e a sua morte ocorreu na Páscoa, que é celebrada dia 14 do primeiro mês, né, mês de Abib ou Nisan. Então, de acordo com o calendário que nós atual, baseado no calendário solar, a morte de Cristo ocorreu no dia 1º de abril do ano 31. Isso tem que ser assim porque para o dia 14 ser uma sexta-feira, foi justamente o dia que Jesus morreu. A Bíblia é bem clara que Jesus morreu numa sexta-feira, parascreve, o dia da preparação antes do sábado, e aqui não tem dúvida de que foi numa sexta. Então, para que a sexta-feira, dia 14, né, do primeiro mês, que é a Bíblia do ano 31, ocorresse na sexta, então o primeiro dia do mês, né, do primeiro mês, necessariamente teria que ser no sábado, porque aí o dia 14 é na sexta. E o cálculo do calendário solar exatamente bate com essa informação, ao afirmar que o ano 4001, que foi o ano justamente que Jesus morreu, né, ou seja, terminou os 4.000 anos, que foi o ano 30, e aí no início do ano 31, que é exatamente dia 14 do primeiro mês, que é já o ano 4001, então o cálculo do calendário solar dá exatamente que esse ano, o ano 4001, o primeiro dia do ano, né, logo após o equinócio, então é num sábado. Esse cálculo nós já demonstramos, inclusive na postagem que vocês podem ver aqui no YouTube, no canal da Cronologia Bíblica, tabela dos equinócios. E esse cálculo está exato e preciso, ou seja, o cálculo do calendário solar diz claramente que esse ano 31, que corresponde ao ano 4001, ele teve como primeiro dia o sábado, e logo o dia 14 de Nisan foi uma sexta-feira. Ocorre que a morte de Jesus completou exatamente 1995 anos, no dia 3 de abril desse ano de 2026, que foi também numa sexta-feira. Então, ou seja, foi exato no dia da semana, exato na contagem. Lembremos que antes de 1582,
o equinócio, ele ocorria sempre dia 19 de março, ou seja, 18, né? De 18 para 19. E o dia 1º do primeiro mês sempre estava sendo no dia 19, que disso desde a criação, observe, desde a criação. Então, somente em 1582, com a mudança do calendário gregoriano, em que ele fixou que o equinócio ocorreria dia 21 de março, então houve aí uma variação de 2 dias, e o que era 19 passou a ser 21, por causa dessa mudança aqui de calendário, que dá essa diferença também de 2 dias, quando nós fazemos o cálculo do calendário gregoriano, que equivale a 365 dias, 25 dias, enquanto o calendário solar é 364,2421,875 dias, ou seja, 5 horas, 48 minutos e 45 segundos. E dessa maneira, então, o dia 3, né, que justamente foi numa sexta-feira, ele dá exato a partir do dia 1º de abril do ano 31. Com essa diferença de 2 dias, o que foi 1º de abril no ano 31, foi agora dia 3 de abril no ano 2026, que dá 1995 anos depois. Isso divide essa diferença de 2 dias do calendário. Então, levando em conta essa diferença, observe um detalhe interessante. Se nós fizermos o cálculo profético de 1260 dias, né, literal, no dia 3 agora de abril de 2026, e a gente regredir, se o 3 de abril foram 1260 dias decorridos, quando foi o dia 1º? Olhe que o dia 1º foi exatamente no dia 22 de outubro, né? Ou seja, se eu retroagir a partir de 3 de abril, porque justamente nós vimos que caiu na sexta e foi um dia exato quando completou 1995 anos. É como se eu tivesse na mesma data da morte de Jesus, né? Só com essa diferença de 2 dias. Então, aqui, se esse dia corresponder a 1260 dias, o dia 1º, então, vai ser o dia 22 de outubro, né? Ou seja, o dia 1 da contagem desses 3 anos e meio literais, correspondendo a 1260 dias. Então nós vamos cair no dia 22 de outubro. Então, como eu disse, como eu sei a data que Jesus morreu, a partir da data que Jesus morreu, eu vou retroagir 3 anos e meio. Se eu retroagir a data literal, eu vou cair então no dia 22 de outubro. E isso se eu usar a contagem literal, e de acordo com o calendário profético. E aí é como se Jesus, então, aí, por esse cálculo, Jesus foi batizado no dia 22 de outubro. Então, dia 22 de outubro corresponde exatamente ao exato dia do batismo de Jesus. Agora, se eu levar em conta o cálculo, né, de solar, ou seja, a contagem do ano solar, porque um ano solar tem exatamente 364,2421,875 dias. Se eu dividir por 2, né, que é 6 meses, o que aí vai dar o início do 7º mês, dá 183 dias. Entre 182 e 183 dias. E com isso, observe mais um cálculo. Se eu pegar esse valor do ano solar e multiplicar por 3 anos e meio, vai dar 1.278 dias. Que na contagem do calendário vai dar exatamente esse valor quando eu conto mês a mês. E dessa maneira, 1.278 dias, observe, se eu fixar o dia 3 de abril, que foi o dia exato da morte de Jesus, né, retroagindo 1995 anos, e aqui ocorreu 1.278 dias, de acordo com o cálculo solar, então qual foi o primeiro dia? O primeiro dia foi 4 de outubro. Então, basicamente eu tenho 2 datas para o batismo de Cristo: 22 de outubro ou 4 de outubro, né? Seria então 4 de outubro ou 22 de outubro. Essas 2 datas a partir do cálculo moderno, né? com os cálculos modernos que nós temos hoje. Mas vamos retroagir a época do ano correto, o ano 27 do batismo de Cristo, né? Levando em conta, como nós vimos, a diferença dos 2 dias, e vamos usar agora o cálculo a partir da primavera, que ocorreu no ano 31, quando o primeiro dia de Nisan ocorreu no dia 19 de março. Esse foi o dia desde a criação, quando teve início o primeiro dia da criação. Então o primeiro dia de cada mês passou a ser 19 de março, quando tem início a primavera. Com base nesse calendário da estação, né, ou puramente solar, então a morte de Cristo ocorreu
o dia 14 de Nisan do primeiro mês ocorreu no dia 1º de abril, isso, né, fazendo com que, à luz do nosso calendário atual, né, nosso calendário gregoriano proléptico, ou seja, retroagindo ele à época de Cristo. Então equivale ao dia 1º de abril pelo calendário atual, né, pelo nosso calendário. Isso baseado puramente no calendário solar que tem início com o equinócio da primavera. Mas, se nós agora formos levar ao cálculo igual que nós fizemos anterior, ou seja, retroagir 1.260 dias, então essa data vai para 20 de outubro do ano 27, na época, né? Veja, 22 de outubro atual, mas no ano 27 foi 20 de outubro, justamente por causa dessa diferença de 2 dias. Mas 2 dias a mais a menos, né, exatamente pode também corresponder a 22 de outubro, entre 20 e 22 de outubro, mas para ser mais preciso seria 20 de outubro, conforme o cálculo que demonstramos anteriormente. Então, supondo que o batismo, né, de Jesus ocorreu aí no dia 20 de outubro, né, isso traria uma luz sobre o seu nascimento. Lembre-se que na época que Jesus foi batizado ou nasceu, o calendário que havia na época, mesmo com a reforma de Juliano 45 anos antes, mas, né, no meio do povo, né, do grande império, essa reforma não chegou tão rápido e tão cedo. Então o mês de dezembro era o mês 10, e após dezembro era janeiro, que era o mês 11, e fevereiro era o mês 12. Ou seja, Jesus nasceu aqui no mês 10, pode ter nascido no mês 10, que hoje nós chamamos de outubro, que corresponde ao mês 10, mas na época que Jesus nasceu seria dezembro, 25 de dezembro, né? Nós estamos fazendo um cálculo baseado no cálculo atual como outubro, mas na época que Jesus nasceu era dezembro. Ou seja, se Jesus foi batizado dia 20 de outubro, que correspondia a dezembro, 20 de dezembro, ele teria nascido dia 25 de dezembro, então isso aí dá mais ou menos cerca de 30 anos. Então, quando eu lhe disse cerca de 30 anos, pode ser para menos ou para mais, ou seja, ou faltava poucos dias para 30 anos, ou poucos dias depois dos 30 anos. Mas só para entender que o mês de outubro hoje, né, que está na colocação de 10, do mês 10, mas antes era o mês de dezembro. Então vamos retroagir a época mesmo, fazer um cálculo da época. O ano 27, ele corresponde ao mesmo ano hoje, 2022, de acordo com o ciclo metônico da Lua. Ou seja, o que ocorreu no calendário lunar de 2022 também ocorreu no ano 27, de acordo com esse ciclo metônico. E de acordo com o ciclo metônico, a Lua Nova ocorreu aqui no dia 30 de março do ano 27. E foi logo depois do equinócio. Então ele deu início ao primeiro dia do mês, porque é a primeira lua nova após o equinócio. Então o primeiro de Nisan pode ter ocorrido aqui no dia 27 dia 30 do ano 27. Dessa maneira, o que podemos ver? É que, fazendo um cálculo a partir do 30 de março, né, depois de 30 de março como o primeiro de Nisan, nós vamos chegar ao dia 2 de outubro como o 10º dia do 7º mês, que seria o dia do batismo de Jesus, né? De acordo com os cálculos da profecia de Miller. Então, baseado no 10º dia, né, que é o dia da expiação, então Jesus teria sido batizado então dia 2 de outubro. Lembrando, com a diferença de 2 dias, esse dia cai para 4 de outubro no calendário atual. E dessa maneira, então, esse cálculo é um cálculo só lunar, né, baseado no calendário lunar, que eu passei a entender que o dia 1º de Nisan seria 30 de março, e aí o batismo, né, que é o 10º dia do 7º mês, teria sido dia 2 de outubro. Mas se for um cálculo puramente solar no ano 27, quando o primeiro dia do mês começou no dia 19 de março, e então o batismo de Jesus teria ocorrido dia 27 de setembro do ano 27, que seria, né, poderia ser o 10º dia do 7º mês. Veja a diferença apenas de cálculo entre se eu trabalho com calendário lunar, e aí eu estou calculando mesmo o início do ano não ser no equinócio, ser de acordo com a lua nova. Essa lua nova teria sido, então, o primeiro de Nisan do ano 27, teria sido 30 de março, e aí, consequentemente, o batismo de Cristo teria ocorrido dia 2 de outubro do ano 27, que hoje corresponde ao dia 4. Ou se adotar puramente o calendário solar, com o primeiro dia da primavera, então o batismo de Cristo teria ocorrido aí dia 27 de setembro.
Então, a todos vocês que estão assistindo ao canal da Cronologia Bíblica, dê aí o seu like, compartilhe, para que esse trabalho seja divulgado ao máximo de pessoas possível e a mensagem alcance a todos os corações. Então, o estudo da tabela do equinócio nos deixou claro de que nós estamos no ano 5.996, que corresponde aqui ao ano 2026, e com isso, retroagindo ou adiantando, vai justamente conferir que exatamente Jesus foi batizado no ano 27 e morreu no ano 31, disso não tem dúvida. A outra certeza que temos é que nós realmente estamos no ano 5.996, que começou desde o dia 21 de março de 2026, com o equinócio da primavera no hemisfério norte, né, e para nós aqui no hemisfério sul do Brasil, começou o outono. Logo, isso nos deixa também claro, sem sombra de dúvida, de que nós estamos numa contagem regressiva para o fim dos 6.000 anos. E então voltamos ao início. Quando será os 2.000 anos do batismo de Cristo? Então, como vimos, temos duas datas como candidatas muito fortes. Se considerarmos o cálculo literal, né, ou seja, baseado no cálculo literal de 1.260 dias, então a data do batismo de Cristo ocorreu para o nosso calendário atual no dia 22 de outubro, seria a data para comemorar o batismo de Cristo, 22 de outubro. Se considerarmos o cálculo do calendário solar, baseado em 3 anos e meio no calendário solar, então entre o batismo de Cristo e a morte de Cristo daria 1.278 dias, logo retroagindo com base na data atual de que Cristo, né, que a morte de Cristo ocorreu na sexta-feira, dia 3 de abril, então o batismo de Cristo teria ocorrido então com base na data de 4 de outubro. Essas são as duas datas, né, que são candidatas fortes ao ocorrido, né, a esse grande evento do batismo de Cristo, ou 4 de outubro ou 22 de outubro, depende então se da interpretação literal ou a adoção do calendário solar. Só para ajudar a reforçar a questão das datas, veja o que diz Ellen White nos livros, né, do que nós chamamos de Espírito e Profecia. No livro Primeiros Escritos, ela diz o seguinte em relação ao diagrama de Miller, que ele aí produziu, né, junto com o Samuel Snow, criou esse diagrama com datas e números e figuras. Ela diz: tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor e que ele não deve ser alterado, que as figurações eram o que ele desejava que fossem e que sua mão estava presente e ocultou o engano em alguma figuração, de maneira que ninguém pudesse vê-lo até que sua mão fosse removida. Ou seja, o que ela está dizendo é que esse diagrama, essas datas, foi dirigida pela mão de Deus e essas datas estavam certas, exceto por um único erro, né, ou engano que não lhe foi revelado. Então, com base nisso, ela pôde escrever, está no livro Desejar Todas as Nações, ela usou as mesmas datas e cálculo de Miller, quando ela diz aqui, a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, confirmada pelo decreto de Artaxerxes Longímeno, entrou em vigor no outono de 457. Daí, 483 anos estende-se ao outono de 27. Segundo predição dos profetas, esse período devia chegar ao Messias ungido. No ano 27, Jesus recebeu em seu batismo a unção do Espírito Santo e pouco depois, começou o seu ministério. Foi então proclamada a mensagem: o tempo está cumprido. E ela continua dizendo o seguinte: durante 7 anos depois de começar o Salvador seu ministério, o Evangelho devia ser pregado especialmente aos judeus. 3 anos e meio pelo próprio Cristo e depois pelos apóstolos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, Daniel 9:27. E na primavera então de 31 DC, Cristo, o verdadeiro sacrifício, foi oferecido no Calvário. A semana, 7 anos, terminou em 34. Então, pelo pelejamento de Estevão, os judeus selaram afinal sua rejeição ao Evangelho. Então Ellen White usa com autoridade, com habilidade e precisão as datas que foram calculadas por Miller, mas que ela diz claramente que o Senhor confirmou que essas datas estavam certas e está exatamente por revelação de Deus, está escrita no livro O Desejar Todas as Nações. Isso jamais teria sido escrito no seu livro se esses cálculos não tivessem certo. E daí confirma o batismo de Cristo no ano 27, confirma a sua morte no ano 31 e só nos resta então
saber que nós estamos numa contagem regressiva, nós estamos no ano certo de 5.996, breve chegaremos ao ano 6.000, e aí então tem todo um outro conteúdo acerca desse ano 6.000, que também já temos publicação, mas vamos continuar estudando, aprendendo, e Deus vai nos mostrar cada vez mais conhecimento do céu. Deus abençoe a todos vocês.